Acalme-se. Respire fundo. Sinta o ar entrando lentamente pelos seus pulmões. Segure por um instante. E agora solte, deixando ir, junto com o ar, todo o peso que não precisa mais carregar. Talvez hoje você tenha acordado com o coração apertado, com a mente barulhenta, cheio de dúvidas e urgências que parecem não dar trégua. Talvez esteja se perguntando: por que as coisas ainda não aconteceram? Porque parece que, quanto mais eu corro, menos avanço. Esses pensamentos são humanos. Não são sinal de fraqueza. São sinais de que você vive, sente, espera. Mas há algo que talvez você ainda não tenha escutado o suficiente. Você já está no tempo certo. Depois de uma certa idade, quando as rugas começam a contar histórias e o silêncio passa a ser mais valioso que o barulho, aprendemos que correr nem sempre nos leva aonde queremos. O que vem com leveza permanece. O que vem com pressa, geralmente se desfaz. A ansiedade que hoje te visita não é nova. Ela já caminhou com você em outros momentos. Às vezes disfarçada de responsabilidade, outras vezes como medo de perder o que ama ou de não alcançar o que deseja. Mas agora, talvez pela primeira vez, você tenha a chance de escolher diferente. Escolher a calma. A calma não é a ausência de movimento. Ela é a sabedoria de mover-se no ritmo da vida. Ela não é desistência. É confiança. Não é parar de desejar. É parar de lutar contra o tempo. O que você procura já começou a ser formado no invisível. E quanto mais você silencia por dentro, mais consegue ouvir os sinais que a vida está te enviando. Neste exato momento, enquanto você respira, milhões de coisas estão se organizando a seu favor. Talvez não do jeito que você esperava, mas talvez exatamente como você precisa. Então, antes de seguir com qualquer preocupação, apenas respire de novo. E lembre-se, você não está atrasado. Você está no tempo certo. O seu, o mais sábio de todos. Parte 1. A ansiedade depois dos 50. Aos 20, temos pressa. Aos 30, queremos provar valor. Aos 40, tentamos dar conta de tudo. Mas depois dos 50, algo muda. O corpo desacelera. O olhar ganha profundidade e o coração começa a pedir por paz. No entanto, mesmo com a maturidade, a ansiedade ainda nos visita. Talvez com uma roupa diferente, talvez mais silenciosa, mais sofisticada, mas ela ainda está ali, sussurrando dúvidas que carregam um peso antigo. Aos 50, não é mais o medo de não ser aceito. É o receio de não ter tempo suficiente. Não é mais a urgência de conquistar o mundo e sim a angústia de ver os anos passando e sentir que algo ainda não se cumpriu. Uma sensação de que, apesar de tudo que já viveu, ainda falta alguma coisa. Uma inquietação que aparece quando as luzes se apagam e os pensamentos ganham voz. Essa ansiedade é sutil, mas poderosa. Ela questiona decisões do passado. Traz à tona arrependimentos que você pensou que já tinha superado. Faz você se perguntar se deveria ter escolhido outro caminho, se deveria ter dito mais sim ou talvez mais não. E pior, ela tenta convencer você de que o melhor já passou, que agora é tarde demais. Mas isso é uma mentira. Uma mentira antiga, repetida tantas vezes que começamos a acreditar nela. A verdade é que nunca é tarde para recomeçar em paz. Nunca é cedo demais para confiar. Nunca é fora de hora para manifestar aquilo que ainda vive em seu coração. A ansiedade depois dos 50 não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, é um sinal de que você ainda tem sonhos. Que, mesmo com a bagagem da vida, seu coração continua batendo por algo. E isso é belo. É corajoso. Mas a diferença agora é que você já tem sabedoria. Você já viveu o bastante para saber que o que é seu não precisa ser forçado. Que o amor verdadeiro não exige esforço desesperado. Que a abundância não nasce da pressa, mas da confiança silenciosa. Acalmar-se não é ignorar o que você sente. É reconhecer. É olhar nos olhos da sua ansiedade e dizer: eu te vejo, mas agora eu escolho outro caminho. É entender que você pode, sim, continuar desejando,
Continuar sonhando, mas sem pressa. Porque você já entendeu que o que vem com paz permanece. E o que vem correndo, vai correndo também. Respire fundo. Você já chegou até aqui. Já enfrentou tempestades, silêncios, perdas e recomeços. A ansiedade pode tentar voltar, mas agora ela encontra alguém diferente. Alguém que aprendeu a confiar no tempo. Alguém que, finalmente, entendeu que a serenidade é a forma mais linda de sabedoria. Parte 2. Manifestar não é correr atrás, é confiar. Durante muito tempo, ensinaram pra gente que tudo na vida precisa ser conquistado com esforço, suor e luta. Que quem não corre, perde. Que quem não insiste, não alcança. E assim, seguimos pela vida acreditando que para receber o que queremos, precisamos estar sempre em movimento, sempre provando merecimento. Mas o tempo, com sua paciência infinita, vem nos mostrando outra coisa. Ele nos ensina, aos poucos, que nem tudo se resolve com força. Algumas coisas só chegam quando a gente solta. Manifestar não é correr atrás. Manifestar é alinhar-se. É entrar no estado certo, na vibração certa, na disposição certa para receber. Porque a verdade é simples. Aquilo que é verdadeiramente seu já está vindo. O que bloqueia não é a falta de ação, é a dúvida, o medo, a urgência. É a tentativa desesperada de controlar cada passo, cada resposta, cada detalhe do caminho. Pense em quantas vezes você tentou forçar uma situação, um relacionamento, uma oportunidade, um resultado. E quanto mais você insistia, mais parecia que tudo escapava por entre os dedos. Agora pense em quando você finalmente decidiu soltar, quando cansou de lutar, quando apenas respirou e disse: se for para ser, será. E, como mágica, as coisas começaram a fluir. Coincidência? Ou será que, naquele momento, você finalmente entrou em sintonia com a vida? Manifestar não é sobre exigir do universo. É sobre confiar que o universo já está trabalhando por você. É como plantar uma semente. Você escolhe o solo, rega, cuida, mas não fica cavando todos os dias para ver se ela já germinou. Você espera, confia, e, no tempo certo, ela floresce. Aos 50, já aprendemos que as maiores bênçãos da vida não chegaram quando estávamos correndo. Chegaram quando estávamos prontos. E prontidão não tem a ver com esforço, tem a ver com energia, com clareza interior, com a serenidade de quem sabe que não precisa implorar por aquilo que já está destinado. A ansiedade grita: faça algo agora. Mas a confiança sussurra: está tudo se encaixando. A dúvida diz: você não está fazendo o suficiente. Mas a calma responde: eu estou onde preciso estar. E talvez essa seja uma das maiores viradas de chave da vida adulta. Perceber que você não precisa perseguir tudo. Que às vezes, basta você se tornar quem você é. E o que é certo vem até você. Você não atrai aquilo que deseja desesperadamente. Você atrai aquilo com o qual está alinhado. E para se alinhar, você precisa desacelerar, respirar, confiar. O universo não responde à força da sua cobrança, mas à força da sua vibração. E a vibração mais poderosa que existe é a da confiança silenciosa. Aquela que não exige provas, nem garantias, apenas sabe, sente, espera em paz. Então hoje, talvez pela primeira vez, permita-se descansar no processo. Deixe que a vida te surpreenda. Solte o controle. Porque manifestar não é correr atrás. É permitir que aquilo que é seu encontre você. Parte 3. O que os estoicos nos ensinam. Em um mundo cada vez mais apressado, onde tudo é medido por resultados, velocidade e desempenho, o estoicismo soa como um sussurro calmo em meio a um turbilhão. Ele não grita, não promete milagres imediatos, não oferece fórmulas mágicas para o sucesso. Mas para quem está pronto para ouvir, o estoicismo revela um poder profundo, o poder de voltar para si mesmo. Os estoicos, homens como Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, viveram há séculos, mas suas palavras ecoam com uma atualidade impressionante.
Eles não falavam sobre como controlar o mundo, nem sobre como fazer o universo trabalhar ao nosso favor. Eles falavam sobre algo muito mais difícil e muito mais necessário: aprender a controlar a si mesmo. A sabedoria estoica começa com uma verdade simples e libertadora: existe aquilo que podemos controlar, e existe aquilo que não podemos. Sofremos quando confundimos essas duas coisas. Quando tentamos controlar o tempo, as respostas, as pessoas, os resultados, nos frustramos, porque não temos poder sobre isso. Mas quando voltamos a atenção para o que está dentro do nosso alcance, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas, aí sim, encontramos paz. E, com ela, clareza. O estoicismo não ensina a resignação. Ensina a ação com consciência. Não prega passividade. Prega discernimento. Saber quando agir com firmeza e quando soltar com leveza. E isso, mais do que nunca, se torna essencial conforme envelhecemos. Porque com o passar do tempo, aprendemos que gastar energia como que não depende de nós é um desperdício e a energia, aos 50, é preciosa. Queremos investi-la onde realmente importa. A serenidade, para os estoicos, não é apenas um estado emocional. É um treinamento diário, uma prática, uma escolha. E talvez você já tenha feito esse exercício sem nem perceber. Quando decidiu não responder no calor da emoção, quando escolheu escutar em vez de discutir, quando aceitou uma perda sem se tornar amargo, nesses momentos, você praticou o estoicismo. Você se alinhou com a sabedoria de quem entende que nem tudo precisa de uma reação, que há poder no silêncio, força na espera, dignidade na aceitação. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Essa frase, simples e direta, carrega um dos maiores segredos da vida. Nossa verdadeira liberdade está dentro, não fora. A ansiedade, tão presente nos dias de hoje, nasce justamente da ilusão de controle. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, segundo nossas expectativas. Mas o mundo não funciona assim. E tudo bem, porque enquanto o mundo faz seu curso, nós podemos cuidar do nosso terreno interior. Podemos decidir como reagimos às demoras, às incertezas, às mudanças. O estoicismo não nos promete que tudo dará certo. Ele nos prepara para quando as coisas não derem. Ele nos fortalece por dentro, para que mesmo quando o externo estiver em caos, haja uma calma que ninguém pode tirar. E essa calma, esse centro firme dentro de nós, é também a base de toda manifestação verdadeira. Porque quando estamos alinhados com a realidade, aceitando o que é, agindo com sabedoria, soltando o que não depende de nós, abrimos espaço para que a vida flua. E aí sim, o que é nosso chega. Não por magia, mas por sintonia. A filosofia estoica não precisa ser complexa. Ela pode começar com uma simples pergunta diante de qualquer desafio: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, haja com coragem. Se for não, solte com confiança. Essa pequena prática, repetida dia após dia, transforma a vida. E com o tempo, você percebe que os estoicos estavam certos. A paz não está em mudar tudo ao nosso redor, está em aprender a viver bem com aquilo que não podemos mudar. Parte 4. Você já viveu isso. Histórias da sua própria vida. Você já viveu isso. Talvez tenha esquecido dos detalhes, talvez não tenha dado nome na época. Mas se fechar os olhos por um instante e voltar um pouco no tempo, você vai se lembrar de uma vez em que tudo parecia dar errado, em que você tentou de todas as formas resolver, controlar, antecipar. Você se preocupou, perdeu noites de sono, refez planos, pediu ajuda. E mesmo assim, parecia que nada funcionava. A vida não respondia, as portas não se abriam, as coisas não fluíam. Até que um dia, por cansaço ou por sabedoria, você soltou. Parou de lutar, de forçar. Aceitou. Respirou. E no silêncio daquele instante, algo mudou. Uma ligação inesperada chegou. Uma resposta surgiu. Uma coincidência trouxe a solução.
Não foi mágica. Foi manifestação. Manifestação no seu estado mais puro. Sem desespero, sem medo, sem apego. Apenas presença, confiança e entrega. Pense em quando você conheceu alguém especial. Foi em um momento de carência extrema, em que estava desesperado por amor. Ou foi quando estava em paz, cuidando de si, vivendo com leveza. Pense naquelas vezes em que o dinheiro apareceu do nada, uma dívida perdoada, um valor esquecido, uma oportunidade surgida do improvável. Geralmente, esses momentos aconteceram quando você já tinha parado de se preocupar, quando soltou o controle. Quantas vezes você tentou algo com todas as suas forças e nada aconteceu? E quantas vezes, quando menos esperava, a vida te surpreendeu? Essas histórias não são raras. Elas fazem parte da jornada de todos nós. Mas, com a correria do dia a dia, muitas vezes esquecemos que já fomos testemunhas da força do soltar, do poder da calma, da inteligência silenciosa da vida. Talvez você se lembre de uma fase difícil, uma perda, uma crise, um momento em que tudo parecia desabar. Você tentou segurar o mundo com as mãos, tentou manter tudo de pé. E a vida, com sua maneira firme porém amorosa, mostrou que há coisas que não podem ser forçadas. Você caiu, chorou, questionou, mas, aos poucos, percebeu que havia uma força crescendo dentro de você. Uma força que não vinha da luta, mas da aceitação. E aí, com o tempo, você viu. Aquela porta que se fechou, na verdade, te desviou de um lugar que não era seu. Aquele silêncio que tanto doeu foi o solo onde cresceu uma nova versão de você. E aquilo que você tanto desejava e que não veio hoje você entende que não era o melhor. Ou, simplesmente, não era o momento certo. Você já viveu o poder da paciência, mesmo sem perceber. Já manifestou coisas importantes, não por insistência, mas por alinhamento. E agora, ao olhar para trás, talvez você se dê conta de que seus maiores avanços aconteceram quando você decidiu confiar. Essa é a beleza da maturidade. Ela nos oferece um espelho mais generoso. Quando somos jovens, queremos que tudo aconteça rápido, visível, controlado. Mas depois de uma certa idade, começamos a valorizar o que vem com profundidade, com raízes, com sentido. Começamos a perceber que a vida sempre esteve nos guiando, mesmo nos momentos em que parecia ausente. Então, hoje, pare por um instante. Respire. Traga à mente uma dessas memórias. Uma história em que a vida agiu quando você finalmente parou de forçar. Relembre o sentimento, o alívio, a surpresa, a gratidão. E perceba, o que funcionou ali não foi o desespero, nem a urgência. Foi o espaço que você criou quando silenciou. Foi a confiança que, mesmo frágil, você decidiu oferecer. Você já viveu isso. E vai viver de novo. Mas agora com mais consciência, com mais presença, com mais sabedoria. Porque agora você sabe que manifestar não é controlar. É permitir. E permitir é confiar que a vida, quando encontra espaço, sabe exatamente o que fazer. Parte 5. O ciclo da manifestação, a metáfora da planta. Manifestar é como plantar. Não adianta olhar para a terra todos os dias, cobrar que ela floresça no seu tempo. A semente tem seu ritmo. Existe um ciclo silencioso acontecendo debaixo da superfície, invisível aos olhos, mas essencial à vida. E quem tenta apressar esse ciclo, termina por atrapalhá-lo. Quando você planta uma semente, o que você faz? Prepara o solo, escolhe o lugar, enterra com cuidado, regando, protegendo, aguardando. Há confiança nesse processo. Você não cava no dia seguinte para ver se ela já brotou. Não grita com a terra exigindo que o milagre aconteça. Você apenas cuida e espera, porque entende que a vida tem um tempo, que existe um ciclo que não pode ser forçado, apenas respeitado. Assim também são os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos mais profundos. Eles são sementes. Alguns vão germinar rápido, outros vão precisar de estações inteiras.
E alguns talvez nunca cresçam da forma que você imaginou, mas ainda assim trarão lições, raízes, frutos inesperados. A ansiedade é como cavar a semente antes do tempo. É como encharcar a terra de tanta dúvida que a raiz não consegue respirar. É como esquecer que a natureza tem sua própria sabedoria e que não depende da nossa pressa, mas da nossa presença. A presença é o verdadeiro adubo. Estar ali, com fé tranquila, com mãos abertas, com o coração preparado para receber o que vier, mesmo que não seja exatamente o que você esperava. Talvez, por muito tempo, você tenha confundido manifestação com esforço. Tenha acreditado que só alcançaria aquilo que desejava se corresse o suficiente, insistisse o bastante, provasse seu merecimento. Mas agora você está descobrindo um novo jeito de viver. Um jeito mais sereno, mais sábio, mais conectado com o fluxo natural das coisas. Você não precisa gritar para que o universo ouça. Ele já escutou. No momento em que você sentiu com sinceridade, com clareza, com alma, seu pedido foi feito. O que vem depois não é barulho, é silêncio. Não é pressa, é preparo. Não é insistência, é confiança. Toda semente tem um tempo de escuridão antes de florescer. É no escuro que ela se expande. É onde cria raízes, onde se fortalece. O mesmo acontece com você. Às vezes, parece que nada está acontecendo, mas por dentro, tudo está se ajustando. Você está se tornando capaz de sustentar aquilo que pediu. Porque não basta receber. É preciso estar pronto para cuidar. A planta que cresce rápido demais, sem raiz profunda, não resiste ao primeiro vento. Mas aquela que cresce no tempo certo, que enfrenta a terra com paciência, que se alimenta da luz e da espera, essa floresce com força e permanece. Por isso, hoje, talvez o seu maior ato de coragem seja esse: confiar no invisível, cuidar da sua energia, nutrir seus pensamentos, regar suas emoções com presença e depois, deixar a vida florescer no tempo dela. Você não está parado, está germinando, e quando menos esperar, sem esforço, sem cobrança, algo verde vai romper a terra. E será lindo, porque será verdadeiro. Parte 6. O poder invisível da calma. A calma é invisível. Não tem cor, não tem forma, não faz alarde. Ela não chega com o estardalhaço, nem exige atenção. Mas quando se instala, muda tudo. Ela transforma a maneira como você enxerga o mundo, como você sente as coisas, como você se move. A calma é como uma brisa leve num dia quente. Ninguém vê, mas todos sentem. E quando ela passa, algo dentro da gente se reorganiza. Vivemos numa cultura que glorifica o barulho, a pressa, o movimento constante. A ideia de que só vence quem faz muito, fala alto, aparece sempre. E com isso, esquecemos o valor do silêncio, da pausa, do respirar profundo antes de responder. Mas a verdade é que a calma não é a ausência de ação. É a ação feita com consciência. É quando o fazer nasce do ser, e não da pressa. A mente calma escuta o que a mente ansiosa ignora. Percebe caminhos onde antes só havia bloqueios. Enxerga possibilidades sutis, que se escondem por trás do ruído do desespero. Quando você se acalma, você começa a ver. Não com os olhos, mas com a intuição. E a intuição, essa sabedoria suave que mora em você, só se manifesta quando há silêncio suficiente para ouvi-la. O poder da calma não está em convencer o universo. Está em alinhar-se com ele. A calma comunica algo muito forte, que você confia. E confiar é um dos gestos mais potentes que se pode ter. Quando você está calmo, você transmite uma mensagem silenciosa para a vida. Eu não preciso correr. Eu sei que vai chegar. Eu estou pronto para receber. E é exatamente nesse estado que as coisas começam a se mover a seu favor. Não porque você está exigindo, mas porque você parou de atrapalhar. A ansiedade age como uma barreira, como uma névoa que distorce a realidade. Já a calma é como uma janela aberta. Permite que a luz entre, que a brisa circule,
que as oportunidades cheguem sem precisar arrombar a porta. Pense em quantas vezes a sua pressa te fez tomar decisões equivocadas. Em quantas ocasiões você se arrependeu de ter falado sem pensar, de ter escolhido com medo, de ter aceitado com receio. Agora pense em quando você decidiu esperar, respirar, confiar. E como, nesses momentos, a vida trouxe exatamente o que era certo, talvez não no tempo que você desejava, mas no tempo que era necessário. A calma é o terreno fértil da manifestação, porque nela não há resistência, não há luta interna, há espaço, e onde há espaço, há criação. A vida floresce onde encontra serenidade. Não porque a calma atrai no sentido místico da palavra, mas porque ela cria as condições certas para que o fluxo aconteça. O universo não responde à força das suas palavras, mas à vibração do seu ser. E quando o seu ser vibra em paz, tudo ao redor se reorganiza. Não de forma mágica, mas natural. Como o curso de um rio que encontra o mar. Como a folha que cai no outono sem resistência. Como o sol que nasce sem precisar de esforço. Ser calmo é ser poderoso. Porque é na calma que você se reconecta com sua essência. E quando você está em paz com quem é, com o tempo que vive, com o que sente, você se torna irresistível para aquilo que é verdadeiro. O amor, a prosperidade, a saúde, os encontros significativos, tudo isso floresce mais facilmente em solos tranquilos. Então, se hoje tudo parecer confuso, escolha a calma. Não porque ela resolverá tudo de imediato, mas porque ela vai transformar a forma como você atravessa esse momento. E, ao fazer isso, ela já começa a transformar tudo. A calma é invisível, mas o seu efeito é visível em cada detalhe da vida. Em cada palavra dita com leveza, em cada escolha feita com clareza, em cada noite bem dormida, em cada manhã que nasce sem pressa. Respire fundo. Permita que a calma te envolva, porque nela existe um poder que nenhuma pressa jamais alcançará. Parte 7. A natureza ensina tudo. A natureza não tem pressa. E, ainda assim, tudo acontece. O sol nasce todos os dias sem precisar ser empurrado. As árvores crescem em silêncio. Os rios encontram o mar sem ansiedade. As flores desabrocham no tempo certo, nem antes, nem depois. Tudo segue um ritmo próprio, uma inteligência ancestral que não precisa de esforço para se manifestar. Basta existir. Basta confiar no fluxo da vida. Se você parar para observar a natureza, com olhos atentos e coração presente, perceberá que ela tem mais a ensinar do que qualquer livro. Ela não fala, mas revela. Não se impõe, mas inspira. A árvore não se preocupa se choverá hoje ou amanhã. Ela apenas estende seus galhos para o céu e confia que, no momento certo, a água virá. O rio não se irrita com as pedras no caminho. Ele apenas contorna, segue fluindo, encontra novas possibilidades. O vento muda de direção sem precisar pedir permissão. Ele apenas se move. E por que nós, seres humanos, nos esquecemos disso? Porque lutamos tanto contra o que é natural? Porque acreditamos que tudo precisa ser controlado, planejado, apressado? Talvez porque tenhamos nos desconectado do mundo, de nós mesmos, do tempo real das coisas. Passamos a viver segundo o relógio da urgência, e não do coração. Perdemos o compasso com o universo, mas ele continua ali, à disposição, esperando que a gente volte a escutá-lo. E ele fala, todos os dias, no canto de um pássaro que não canta por resultado, mas por presença, no balanço de uma folha ao vento, que se entrega ao movimento sem resistir, no silêncio de uma montanha, que observa tudo sem tentar mudar nada. A natureza nos ensina que existe uma sabedoria em apenas ser, em confiar, em pertencer. A vida humana, apesar de moderna, ainda obedece às leis naturais. Nosso corpo precisa de descanso. Nosso coração precisa de tempo para curar. Nossos projetos precisam de paciência. Nossos sonhos, de raízes. Nada floresce antes do tempo. E tudo que é forçado, se quebra.
Quando tentamos apressar a natureza, ela nos ensina com pausas. Quando tentamos dominar o tempo, ela nos responde com silêncio. E quando finalmente paramos, ela nos acolhe. Com sua calma, com sua ordem invisível, com sua simplicidade perfeita. Você já viu uma criança pequena brincando na terra? Ela planta uma semente. Ao invés de esperar em ansiedade, se diverte com a ideia de que um dia, algo mágico vai crescer ali. Ela confia, sem precisar entender tudo. Ela permite que a natureza faça sua parte. Essa confiança pura é algo que carregamos na infância e que, ao crescer, vamos perdendo. Mas nunca é tarde para recuperar. Você pode aprender com o ciclo das estações. Há tempos de plantar, tempos de esperar, tempos de colher e tempos de deixar ir. O inverno parece vazio, mas é onde as raízes se aprofundam. A primavera traz de volta a esperança. O verão celebra a abundância. E o outono nos ensina a desapegar. Tudo tem seu momento. E a pressa só atrasa o que é verdadeiro. A natureza não se compara. A flor não inveja outra flor. A árvore não tenta ser mais alta do que a vizinha. Cada uma cresce de acordo com sua espécie, com sua essência. Você também. Você tem um tempo seu, um espaço seu, uma trajetória única. Comparar sua caminhada com a de outra pessoa é como exigir que um bambu cresça como um carvalho. Ambos são belos, mas seguem caminhos diferentes. Se você estiver perdido, vá à natureza. Sente-se perto de uma árvore. Ouça o som da água. Observe o céu. Caminhe descalço. Respire profundamente. Ela vai lembrar você de algo que o mundo moderno tenta fazer esquecer. Não é preciso lutar tanto para que a vida aconteça. Ela já está acontecendo. O seu papel é estar presente. É confiar, como a flor que se abre, como o rio que segue, como a lua que muda de fase sem medo de escurecer. A natureza ensina tudo. Basta parar, observar, silenciar por dentro. E, aos poucos, o seu coração se alinha novamente com o ritmo da vida. E nesse ritmo, tudo encontra seu lugar. Parte 8. A mente calma vê o que a mente ansiosa esconde. A mente ansiosa é como uma tempestade, barulhenta, agitada, cheia de relâmpagos e ventos cruzados. Ela corre de um pensamento a outro, tenta prever o futuro, revisitar o passado, controlar tudo ao mesmo tempo. E, nessa confusão, ela não enxerga com clareza. Ela reage, ela se precipita. Ela transforma pequenos detalhes em monstros invisíveis. E, talvez sem perceber, ela cria obstáculos onde não havia nenhum. Quantas vezes você já se pegou tentando resolver tudo ao mesmo tempo? Pensando em 1000 possibilidades, em tudo que pode dar errado, em todos os cenários imagináveis? E quanto mais você pensava, mais cansado ficava. Porque pensar demais não é clareza, é excesso. E o excesso cria neblina. Confunde. Bloqueia. Mas quando a mente se acalma, algo mágico acontece. É como se a tempestade passasse. As nuvens se dissipam, e o céu por trás delas sempre esteve lá. A mente calma não precisa saber de tudo. Ela confia. E, por confiar, ela enxerga o que a mente ansiosa esconde. Os caminhos simples, as respostas óbvias, as soluções que estavam bem ali, mas encobertas pelo ruído da urgência. A mente calma não corre. Ela observa. E na observação, encontra aquilo que o desespero não vê. Porque é no silêncio que a intuição fala. É na pausa que a verdade aparece. É na serenidade que o que é essencial se revela. Às vezes, tudo o que você precisa está a um passo. Uma conversa, uma escolha, uma decisão simples. Mas enquanto a ansiedade estiver gritando dentro de você, esse passo parece impossível. Você duvida, hesita, projeta 1000 consequências. Mas quando você respira, quando você se recolhe por dentro, você percebe, o caminho estava lá o tempo todo. Só era preciso vê-lo com outros olhos. A mente calma não é lenta. Ela é precisa. Ela não adormece, ela desperta. Porque em vez de gastar energia com o que não pode controlar, ela foca no que pode transformar.
E isso faz toda a diferença. Quando você acalma a mente, você entra em contato com o agora. E o agora, por mais simples que pareça, é o único lugar onde a vida realmente acontece. A ansiedade vive no futuro, o arrependimento, no passado. Mas a paz mora no presente. E é somente aqui, nesse instante exato, que você pode escolher diferente. Que você pode ouvir a si mesmo. Que você pode se permitir ver com clareza. A mente calma é como um lago sereno. Quando a água está agitada, você não vê o fundo. Mas quando ela se aquieta, tudo se torna visível. Assim também é com você. Quando aquieta seus pensamentos, você vê a verdade por trás dos medos. Você escuta sua sabedoria interior. Você acessa uma inteligência que não vem da lógica, mas da alma. E, muitas vezes, é essa inteligência que sabe exatamente o que fazer. Não porque leu em algum lugar, mas porque sente. Porque reconhece o que ressoa com a sua essência. Por isso, da próxima vez que se sentir perdido, não corra para fora. Volte-se para dentro. Respire. Espere. Acalme-se. Porque talvez a resposta que você procura não esteja longe apenas, se está sendo abafada pelo ruído da ansiedade. E quando você silencia, você vê. Parte 9. Calma como estilo de vida. A calma não é um remédio que tomamos apenas quando estamos em crise. Não é uma técnica reservada para momentos difíceis, nem um refúgio temporário diante do caos. A calma verdadeira é um jeito de caminhar pela vida. É uma escolha diária, silenciosa, de como você deseja se relacionar com o mundo e consigo mesmo. Depois de certa idade, começamos a entender que aquilo que parecia urgente nem sempre era importante. Começamos a ver que o que vale a pena não é correr, é permanecer. Não é conquistar por conquistar, é estar inteiro em cada passo. E nesse ponto da jornada, descobrimos que a calma não é a ausência de problemas. É a presença de maturidade. Quando a calma se torna um estilo de vida, tudo muda. As conversas se tornam mais profundas. As decisões, mais conscientes. Os dias, mais leves. Você para de reagir automaticamente e passa a responder com intenção. Você percebe que não precisa se defender de tudo, nem provar nada o tempo todo. A vida deixa de ser uma guerra e passa a ser um jardim que você cuida com paciência, presença e amor. A calma te afasta do barulho do ego e te aproxima da sabedoria do ser. Quando você vive com calma, você escuta melhor, sente mais, julga menos. Você não se deixa levar pela agitação do mundo, porque encontrou dentro de si um lugar onde o tempo tem outro ritmo, um ritmo que respeita sua alma, seus ciclos, seus limites. Há uma dignidade profunda em escolher viver com calma. Não é se omitir, nem se esconder. É estar tão alinhado com sua essência que não há necessidade de correr atrás daquilo que não te pertence. É confiar que o que é seu virá, e que o que não vier, não te faltará. Muitas vezes confundimos produtividade com valor. Achamos que só somos dignos quando estamos fazendo muito, realizando sem parar. Mas a calma nos ensina que há valor também na pausa. Que descansar é um ato de respeito. Que respirar é um gesto de sabedoria. Que contemplar, sentir, acolher tudo isso também é viver. A calma como estilo de vida nos permite atravessar o tempo com mais graça. Os dias não passam, eles são vividos. As estações não nos assustam, elas nos ensinam. O que antes nos tirava do eixo, agora apenas passa, como uma nuvem que não precisamos segurar. Porque quem vive com calma entende que tudo passa e o que fica é a forma como escolhemos atravessar. Você não precisa esperar tudo se acalmar para encontrar paz. Você pode ser a calma. Você pode ser o silêncio no meio do ruído. Pode ser o olhar sereno no meio da correria. Pode ser a presença que inspira outros a também desacelerar. E isso não é pouco. Isso é poder. Viver com calma é viver com elegância, com leveza, com alma. É não se deixar arrastar pela pressa alheia. É saber que sua paz vale mais do que qualquer corrida. É saber que o que vem com pressa, vai com pressa. Mas o que vem com calma, fica. No fim de tudo,
O que você quer não é só a realização de um desejo. Não é apenas o dinheiro que resolve, o amor que chega, a oportunidade que aparece. O que você quer no fundo, bem no fundo, é a paz que imagina que virá quando essas coisas acontecerem. Mas e se essa paz não for uma consequência, e sim o caminho? Manifestar, de verdade, não é atrair coisas. É atrair estados de ser. É alinhar sua vibração com aquilo que você deseja viver. E não existe estado mais poderoso, mais magnético, mais transformador do que a paz. Quando você está em paz, você vê com mais clareza, decide com mais firmeza, caminha com mais leveza. E tudo isso, naturalmente, cria uma vida mais alinhada com seus desejos reais. A verdadeira manifestação não acontece no barulho da exigência, nem na urgência da cobrança. Ela acontece no silêncio da alma que confia, no coração que sabe esperar sem perder a fé, na mente que compreende que tudo tem seu tempo e que o tempo certo é sempre o mais sábio. Você já não precisa mais correr, já não precisa mais lutar contra o que é, já não precisa mais provar nada. A essa altura da vida, o seu maior presente é poder viver com verdade, com presença, com simplicidade, com paz. E é justamente essa paz que atrai o que é seu. Porque quando você está calmo, você não se opõe ao fluxo da vida. Você se move com ele. Você se torna, sem perceber, um imã para tudo aquilo que vibra na mesma frequência. O amor que não exige, a abundância que não oprime, as conexões que não desgastam, as oportunidades que não confundem. Tudo começa a vir com naturalidade não porque você forçou, mas porque você permitiu. E permitir é o último passo da manifestação. É quando você solta o controle, abre espaço e confia que aquilo que é seu já está a caminho. É quando você entende que não precisa correr atrás do que já está vindo em sua direção. Que você possa, então, escolher a paz. Não como uma meta distante, mas como uma prática diária. Um jeito de estar no mundo. Um modo de se tratar, de tratar os outros, de tratar a vida. Porque no final, a verdadeira manifestação é você em paz consigo mesmo.